Eu acho que no caso brasileiro, por exemplo, se nós fizéssemos uma estatística da corrupção, 60% da corrupção dos escândalos nacionais são o quê? Contratos com estatais e empresas de Estado. 20% é excesso de regulamentação. Compra-se e vende licença porque se regulamenta demais. 20% é o coeficiente de Macunaíma, da cultura nacional, não há jeito. Mas se nós privatizarmos, eliminaremos 60% da corrupção. Deputado. Se nós desregulamentarmos, eliminaremos 20% da corrupção. O resto, meu filho, aí é o coeficiente de Macunaíma, aí temos que rezar. Hoje acredito que há uma percepção popular daquilo que há muitos anos eu venho dizendo. Os monopólios são um perigo estratégico. Concentram o poder decisório em poucas cabeças, e às vezes miúdas cabeças. Ministro... E, além disso, prestam-se a essa manipulação sindical que é facilitada pela ausência de concorrência. Eu, aliás, espero que antes de morrer, a palavra monopólio deixe de ser uma expressão jurídica aceitável, uma expressão econômica compreensível. Espero que seja relegada à categoria de item do dicionário de pornografia econômica. Devido a fatores culturais, informações que recebemos na escola desde pequenos, não percebemos o absurdo que é o excesso de intervenção do Estado na atividade econômica. Não percebemos como é importante reduzir o prêmio em ser mal político. E reduzir o prêmio em ser mal político é reduzir a quantidade de dinheiro no qual os políticos têm alcance. Está aí uma boa pergunta. A resposta é, você conhece a lei da entropia burocrática? Não. A lei da degeneração da energia, Deputado. energia que se deteriora. Pois bem, a burocracia é um exemplo vivo da lei da entropia burocrática. O BNDES nasceu como uma instituição com uma vocação muito definida, que não contemplava subsídios a indústrias. Depois houve deformações ao longo do processo de crescimento. Deputado, o Nairo Almeri, jornalista de Belo Horizonte, escreve aqui o seguinte para o senhor. A sua singular inteligência, que proporciona leituras apaixonantes nos jornais de domingo, parece sempre a serviço dos favorecidos com negócios que giram nas bolsas internacionais, Wall Street, na City, em Frankfurt, Hong Kong ou Tóquio. Nela cabe um alento aos nossos miseráveis? Nossos miseráveis encontram esperanças dentro da sabedoria de Vossa Excelência? Eu sempre fui preocupado com a pobreza brasileira. Dediquei toda a minha vida à cura da pobreza. A única divergência que existe entre mim e os caridosos, os bonzinhos, é que eu acho que o mercado é a grande solução para a pobreza. Vejamos, haveria país mais fadado à maior pobreza do que Hong Kong? Não tem nada. São rochas, uma ilha rochosa sem sequer água. Hoje, Hong Kong tem uma renda por habitante superior da Inglaterra, a potência imperialista metropolitana que colonizou Hong Kong. O que é que provocou o crescimento? Mercado. Liberdade competitiva no mercado. O mercado é o maior criador de riquezas. A minha divergência com vários esquerdosos brasileiros é que eles têm uma obsessão de distribuir pobreza. Você tem que ter certa consideração com os elementos capazes de criar riqueza. O respeito ao criador da riqueza é o começo da solução da pobreza. Deputado. Dos capitais voláteis, dos capitais especulativos, juntamente com o problema do desemprego nos países desenvolvidos, gerado por inovações tecnológicas e outras questões. Essa vitória do liberalismo em relação ao velho socialismo não é não está sendo cantada talvez um pouco cedo demais, diante do perigo desses capitais que são criados e são estimulados exatamente por essa desregulamentação generalizada, pela globalização generalizada e pelo próprio processo que se abriu, juntamente com o outro lado, um desemprego crescente, preocupante, enorme, nos países de livre mercado. O liberalismo, que vantagens apresenta?
A vantagem enorme do liberalismo é que ele consegue conciliar três coisas que não são tão fáceis de conciliar. Não conciliar perfeitamente, mas conciliar em dose razoável, que são eficiência econômica, liberdade política e equidade social. Os países liberais, realmente, como Estados Unidos, como Suíça, são países de razoável equidade social. E o capitalismo asiático, que é um capitalismo liberal, pratica economia de mercado orientado para exportação, respeita o mercado. Um pouquinho mais intervencionista, né, deputado? Ele, o intervencionismo... É que acho que eu vou deixar para depois. O intervencionismo lá é diferente do intervencionismo latino-americano. Lá o intervencionismo é para fazer vigorar as leis de mercado. Aqui é para contrariar as leis do mercado. É o que chama intervencionismo conforme e intervencionismo não conforme. O intervencionismo asiático é um animal completamente diferente do intervencionismo latino-americano. Deputado, uma das críticas mais comuns, frequentes ao modelo que o senhor defende é a questão da distribuição de renda e da concentração de renda. Existe alguma saída, alguma fórmula dentro das suas ideias para resolver esse problema ou esse problema é insolúvel? Não, o problema não é insolúvel. É fácil denunciar a má distribuição de renda, ela é injusta e nos mortifica diariamente. Mais difícil é perceber as causas e recomendar remédios. Geralmente o que se recomenda é mais ação do governo, é assistencialismo governamental. Mas como? Se a renda é tão mal distribuída no Brasil, é em grande parte por causa do governo. Quais são os dois fatores mais percussientes na distribuição de renda? São, primeiro, a inflação, que durante muito tempo assolou a população brasileira, criando o com moeda e o sem moeda. E, em segundo lugar, a falta de educação básica. Ambas essas coisas são responsabilidade do governo. E o pessoal prefere culpar o mercado. O mercado é que é culpado da má distribuição de renda. Mas, senhor, o mercado não recomenda a inflação. O mercado prospera com estabilidade. E, certamente, o mercado não é responsável pela educação de base. O que se espera do mercado é a educação secundária e superior. O senhor é a favor do ensino? O senhor é a favor do ensino, um parênteses. O senhor é a favor do ensino, então, custeado pelo Estado? O ensino básico, a educação de base. O resto deve ser partilhado ou mesmo entregue à iniciativa privada, protegendo-se os pobres através de bolsa de estudos. É a fórmula asiática. Os asiáticos gastam rios de dinheiro na educação básica. Agora, a educação superior, universitária, é principalmente privada. Deputado, e a crítica ao pensamento liberal no Brasil é a de que os liberais querem um Estado mínimo, cuidando apenas da defesa dos contratos e do sistema de propriedade. Qual é a sua definição de Estado mínimo? É isso mesmo? O Estado mínimo é o Estado voltado para suas tarefas clássicas. Essas tarefas clássicas são educação, saúde, segurança, justiça, relações exteriores e defesa. Essas são as funções clássicas do Estado. Se o Estado tivesse recursos financeiros sobrantes e capacidade gerencial sobrante, podia considerar excursões em outras áreas. O problema é que o cobertor é curto e o talento ainda mais curto. Então, e o que os liberais querem é que o governo se concentre nas suas tarefas fundamentais. E no Brasil há duas tarefas fundamentais que frequentemente não são mencionadas. Uma tarefa fundamental do governo é manter a concorrência, é preservar a competição. E o que o governo brasileiro faz? Cria monopólios. Ele tem monopólios e criou reservas de mercado que são modalidades de monopólio. A outra responsabilidade do governo, fundamental, indelegável, é a estabilidade monetária. O governo que não cumpre essas duas funções, preservar a concorrência e estabilizar a moeda, é um governo falido. Então, na preservação da concorrência, o senhor admite o Estado regulador? Sim. Deputado, sim, eu acho uma das principais funções do Estado. Deputado, no entanto, hoje, os fenômenos
do desemprego, os fenômenos da exclusão social, eles estão, na maioria das vezes, associados justamente à expansão da economia de mercado e, mais do que isso, o fato de que essa expansão hoje em dia se dá em termos globais. O ideário liberal é reconhecido pelos trabalhistas como válido, porque os trabalhistas assumem o poder hoje com um novo trabalhismo. Eles não mencionam o trabalhismo anterior, um novo trabalhismo. Nesse novo trabalhismo, eles não pensam mais em aumentar impostos. Acham que essa velha teoria trabalhista de que se pode enriquecer os pobres empobrecendo os ricos não mais funciona. Eles não pretendem restaurar os privilégios abusivos dos sindicatos. Eles não pretendem desfazer as privatizações. Eles adotam em relação à Europa uma atitude mais compreensiva,